Esse é o Broncas da Cidade. E no comando, um apresentador que não tem papa na língua e fala na bucha. Como vai, Sérgio França? Olá, meus amigos de todo o Brasil, estou muito bem, agradecendo sempre o carinho de sua audiência. Muito obrigado a essa audiência, ao estado do Pará. Muito obrigado aos estados do Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Muito obrigado a você em Goiás, às mais de 100 emissoras de rádio para todo o Nordeste, através da agência PE de rádios do meu amigo e jornalista Adriano Roberto. Na abertura do jornal, eu vou até Brasília, vou conversar com um dos mais polêmicos e atuantes deputados federais do Brasil, um deputado que tem lutado de forma muito firme pelo povo e que é muito bem quisto pelo Brasil. Eu estou com o deputado federal Daniel Silveira. Deputado, bom dia, deputado. Amigo, bom dia a todos os ouvintes do Pará, esse povo maravilhoso aí. Muito obrigado. Eu queria perguntar logo de cara para o senhor, no dia de ontem, várias vacinas chegaram da China para o Covid. O senhor se arriscaria a tomar? O senhor tem alguma coisa contra esta carga da vacina chinesa? Olha, eu vou deixar uma síntese breve. Eu não tomaria a vacina pelo seguinte: primeiro que lá é o marco zero da disseminação do vírus, né, da província de Wuhan. E aquele mesmo país conseguiu controlar de forma milagrosa, contendo toda a curva do vírus, né, fazendo outro tipo de protocolo. Enquanto a OMS implantava no restante do mundo um protocolo absurdo do isolamento social e de sanitização, acabando destruindo a barreira imunológica que o nosso corpo, o nosso organismo cria. E tem outras vacinas em outros locais do mundo, a vacina de Oxford, por exemplo, já o teste ali apresenta segurança, né, base de segurança, e ainda assim vai ser pronto até o fim do ano, que eu não acredito que seja uma cura, mas que uma prevenção talvez de um vírus novo, que na minha opinião também não tem a letalidade tão alta, e isso eu não tiro só como opinião, é parâmetro de vários estudos de vários infectologistas do mundo inteiro. Eu tenho uma visão sobre esse vírus e acho que ele é o início da bioera, em que nações vão colocar outras de joelho por conta de uma arma desconhecida que já possui antídotos. Então, literalmente também levando em consideração o lobby farmacêutico, né, da indústria da farmácia, que não quer que o povo tenha acesso à hidroxicloroquina, que foi recolhida, que já é usada há mais de 60 anos como remédio para outras várias patologias, e mesmo assim não quer que as pessoas comprem por R$10, R$20 um tratamento completo, mas uma vacina que vai ser vendida, né, como vai ser a segunda onda do Covid de corrupção, que vai ser essa COVAC aí, né? Essa é a minha visão sobre esse assunto. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. O bom porque aqui o nosso telespectador, bem como o nosso ouvinte, fica sabendo primeiro que vai passar daqui a pouco em todos os jornais do Brasil. Deputado federal Daniel Silveira, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do voto contra a prorrogação do auxílio. Muitos deputados votaram contra e poucos votaram a favor. Queria que o senhor explicasse. O senhor mesmo votou contra, né, deputado? Sim. É bem simples de entender. Acontece que o Brasil estava à mercê de um governo socialista, comunista, do PT há décadas, né? Não sob a égide da sigla PT, mas sempre de uma implantação socialista no Brasil. E essa prorrogação, evidentemente, é um texto do PT solicitando a prorrogação até dezembro do auxílio emergencial. Eu não votei contra o auxílio emergencial, votei favorável, né, na primeira leva, assim como foi determinado, e era temporário, tá? Contudo, o PT, com o talento que eles têm de criar bolsas e auxílios de uma maneira, um assistencialismo socialista, e colocando a pessoa subjugada a uma bolsa sempre, e se colocando em uma situação de petição de miséria, então nós não prolongamos esse auxílio, porque ele destruiria ainda mais a economia, que já está deflagrada por conta dessa pandemia, que é mentirosa, foi superdimensionada. Então foi um acordo, e teríamos então o auxílio emergencial durante 3 meses. Querem prorrogar por mais 3, daqui a pouco por mais 3, até que se torne perpétuo, ou seja, quebrando, e muitas pessoas estão utilizando desse recurso sem precisar, e outras que precisam não estão tendo acesso. Quer dizer, foi um auxílio que teve que ser liberado rapidamente, um sistema criado rapidamente, onde está tendo muitas falhas, e muitas pessoas estão tirando proveito disso. Então, por isso, votei contrário e sou favorável de que voltem às atividades econômicas. O cotidiano tem que retornar. A gente só vai achatar essa curva de vírus quando ele se disseminar pela sociedade, assim como qualquer outro tipo de vírus.
né? Com certeza. Então essa é a minha visão. Com certeza. Agora, por falar em auxílio, aproximadamente 396 mil funcionários públicos, agentes públicos, embolsaram aí o auxílio emergencial, né? Todos eles vão responder agora a processo tanto por crime de peculato quanto falsidade ideológica. E no caso dos servidores, são muitos da União. O senhor acredita que esse recebimento foi por um acaso ou realmente fazem parte aí sei lá, de repente uma organização, alguém armou para dificultar, para deixar a situação econômica do auxílio mais com dificuldades? Qual a sua visão a respeito desses 396 mil funcionários e 396.316, sendo mais exato? Olha, nós estamos falando de uma receita milionária, né? E quando você tem, e essa receita milionária, que foi o auxílio emergencial, ele foi veiculado diuturnamente e continua sendo em todos os veículos de imprensa, de mídia, de rádio, então não tem como errar, inclusive em redes sociais. Qualquer um que não necessite desse auxílio e mesmo assim se inscreva para poder solicitar e recebê-lo, então com certeza está agindo de má fé. E qualquer um que tenha cometido dessa maneira e tenha cometido crime, deve pagar pelos atos. É sobre isso que a gente fala, sobre prorrogar. Mais pessoas que são cretinas, na verdade, quando não precisa e usa, é cretino. Aí vão utilizar. Outros vêm cá, desculpa, deputado, agora tu recebe. Olha, já fiquei desempregado na minha vida, sou concursado público, já fui aprovado em 5 concursos, mas quando eu ficava desempregado, eu tentava nunca utilizar o meu seguro-desemprego. Eu arrumava um emprego no mês seguinte. Então, eu não vejo essa desculpa que agora você recebe. Eu agora atuo como parlamentar e tenho teto constitucional, faço jus ao meu salário, tá? Tento entregar um mandato de excelência, atendo a cada cidadão e sou completamente acessível. E quando não o for mais, não vai ser qualquer bolsa que vai comprar o meu caráter. Então, sinceramente, eu sou contrário a isso e qualquer pessoa que utilize tem que pagar assim. Inclusive, eu tenho acompanhado muito o seu trabalho nas redes sociais. Quero que o senhor saiba de antemão que eu sou fã do seu trabalho, porque o senhor exerce uma função de fiscalização. Outro dia o senhor foi numa escola, Dom Pedro I aí no Rio de Janeiro, o senhor foi lá fiscalizar a escola, né, junto com mais outros parlamentares, e o senhor de uma forma muito educada dizia aos gestores da escola: eu estou aqui como parlamentar, deputado federal, eu vim olhar as condições da escola e, infelizmente, muitos diretores desinformados diziam para o senhor tem que, na verdade, avisar que está vindo. Onde já se viu uma fiscalização avisar que vai fazer um pente fino no local de fiscalização, né? Não é, deputado? Não tem sentido. Foi um episódio fatídico ali, porque eu recebi denúncias de pais, né, de alunos ali da escola do Pedro II, que é constitucional, né? É uma escola federal, e a ação precípua de um deputado, como de um vereador, de um deputado estadual, é o ato fiscalizador, e você não pode avisar que vai fiscalizar. Sim. Senão a pessoa que vai ser fiscalizada vai colocar tudo embaixo do tapete e falar: olha, está tudo de mil maravilha, você não vai ver erro nenhum. O deputado ele pode acessar documentos, são documentos públicos, pode ingressar por ser espaço público e da União e ver as condições. Até foram feitas, inclusive, pedidos de emendas. Então eu fui lá para ver por onde seriam aplicadas e pude perceber ali um traço de ideologia, de doutrinação ideológica absurda na repartição chamada Pedrinho. Fui recebido de uma forma um pouco hostil pelos reitores e professores, mas consegui contornar, e no final liberaram crianças para hostilizar tanto a mim quanto o deputado estadual Rodrigo Amorim ali na rua. Disseram que nós saímos fugidos das crianças. Não foi isso, eu não ia bater em nenhuma criança. As crianças me cercaram. Eu falei: olha, pessoal, eu não vou aqui ficar discutindo com vocês ainda estão aí fedendo a fralda suja, desculpa, eu não posso ficar aqui. Aí eu fui embora. Evidentemente eu não ia confrontar criança de 10, 11 anos. Tem sentido. Eu vi sim, eu vi. Eu posso afirmar que o senhor foi muito educado e na hora certa teve que sair para evitar um problema maior. O senhor, inclusive, não abusou de sua prerrogativa, né, de parlamentar, de deputado federal. O senhor foi muito educado. É por isso que eu sou seu fã. Gosto do seu trabalho. Agora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Obrigado. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, deputado. Eu estou conversando com o deputado Daniel Silveira, um dos mais atuantes do Brasil. Deputado, o ministro Barroso, ele vetou a identificação biométrica, né, nas eleições agora que se aproximam 2020 para vereador e prefeito,
por causa do risco de infecção da Covid-19. Agora, me diga uma coisa, se o senhor sabe, caso o senhor saiba explicar. A biometria não vai ser, ela não pode porque oferece o risco. Perfeito, tá. Agora, já digitar o teclado eletrônico ali e assinar o recibo, não corre risco da mesma forma não, deputado? Olha, é mais uma das decisões não acertadas do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, né? Ele sempre, tudo que diz respeito à segurança do voto direto e secreto, né, do sufrágio previsto ali no artigo 14 da Constituição, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Opa, qualquer ato que tenha algum tipo de segurança a mais, eles são contrários. Veja bem que foi assim no voto impresso, que a emenda é até do presidente MC Bolsonaro, até então deputado. Hoje, a biometria que traria mais uma segurança, uma margem a mais contra essa urna que já tem uma história muito dúbia. Então, sempre assim. E não, eu acho que a biometria não ia aumentar risco de contaminação em nada, até porque isso daí não vai frear a contaminação de vírus. O deputado Osmar Terra tem reiteradas vezes reverberado isso na sociedade, explicando que vai acontecer essa disseminação para que então nós possamos reduzir esse vírus. É assim que funciona. Então acho que o ministro Barroso errou. Deputado, uma outra questão que eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da PL, que aumenta em 50% a pena para crimes de pedofilia. Já eu vou mostrar um caso, por exemplo, de um pai que estuprou uma criança de 12 anos, o próprio filho de 12 anos, né? E o presidente Jair Messias Bolsonaro teria aí feito essa PL para aumentar em 50% a pena para os pedófilos. Como é que anda essa PL, deputado? Olha, esse PL é muito interessante. Na verdade, corrigindo, nós temos um viés ali. É a ministra Damares Corrêa. É a ministra Damares, né? Claro. Esse viés do projeto ele é muito interessante, mas ali no Congresso nós temos uma militância forte ali de alguns parlamentares para tornar a pedofilia como doença, né? Para que você não tem... É aquela bandidolatria comum, normal, que nós vemos aqui avançando no Brasil. E esse tipo de PL ele vai ali para robustecer a lei contra criminosos. E o pedófilo ele é um criminoso, um vagabundo que não tem valor algum perante o seio social, deveria estar recluso, né? E na melhor das hipóteses, debaixo da terra. Essa é a minha visão contra pedófilos, estupradores e tudo mais. Agora, se o Congresso aprova algo que transforme a pedofilia em doença, mais doentes são os parlamentares que votarem a favor disso, né? Ele é bem pior do que o pedófilo, é um doente mental. Então, não, eu vou apoiar totalmente o projeto do presidente e vou fazer o máximo de articulação para que nós possamos aprovar e endurecer cada vez mais a pena contra esses criminosos. Deputado, eu estou com o senhor. Eu tenho essa visão também que pedofilia não é doença, né? Ninguém senta no jumento. Agora, para atacar as crianças, as mulheres e etc e tal, esses caras... eu acredito, o senhor que está aí, que é um parlamentar muito atuante, primeira coisa que os senhores deputados devem fazer, já agora no próximo semestre, é votar primeiro a prisão da segunda instância. Depois, o nosso país é muito cheio de leis, é lei para tudo que é lugar, agora brandas, né? Com brechas, bons advogados tiram os criminosos da cadeia, né? E acontece que esses caras, a lei diz, deputado, que no crime de homicídio, que vai de, se eu não me engano, de 12 a 30 anos, eu nunca vi. A gente tira, por exemplo, o caso da Suzane Richthofen, que matou os pais enquanto dormia. Suzane von Richthofen. Von Richthofen já está na rua, né, deputado? Já está na rua de novo, né? Entre tantos e tantos outros. Né? E eu acredito que a lei precisa, os deputados precisam apertar essa lei. O senhor concorda, deputado? Meu amigo, o Brasil ele é tão fraco no seu ordenamento jurídico que o órgão máximo, que é a Suprema Corte, ela margeia a lei em suas decisões, né? Ela diz respeito à Carta Magna, né? Que é a Constituição de 88. Então, você percebe que o próprio Estado, né? Estado lato sensu, ele criou ramificações legais, jurídicas, para poder acariciar cada vez mais o vagabundo, o bandido. Então, existe um encorajamento para que os crimes sejam cometidos, porque eles têm a certeza da impunidade e da chance de voltar então ao seio social. Eu sempre reverbero aqui também, sempre que eu posso replicar, eu falo que temos que ter um endurecimento das penas aqui, uma revisão da persecução penal,
do Código Penal, para que a gente possa ter a expectativa da pena, que ela vale mais do que a própria pena. Uma vez que alguém pagar justamente pelo seu crime, vai desencorajar o ato de outro. Então, acho que a gente tem que modificar muito nossas leis, que são muito falhas. Você vê que o próprio presidente, aí, à época, presidente FHC, socialista declarado, cria aí a absurdidade do suicídio processual. Né? Outrora vem outro e cria audiência de custódia. E cada vez mais emendas no Código de Processo Penal, para gerar essa absurdidade de impunidade. Então, eu defendo o endurecimento das penas. Deputado federal Daniel Silveira, eu quero lhe agradecer por sua gentil atenção nesta manhã. Quero também dizer que, infelizmente, existe aí uma votação para os melhores deputados do Brasil, que, infelizmente, o seu nome, eu acredito muito no senhor, foi envolvido, acredito que de forma errônea, né, como sendo um investigado na questão das fake news, né, e o senhor não está podendo concorrer, mas com certeza o senhor seria eleito como um dos melhores deputados do Brasil. Quem sabe. Mas eu busco mesmo o apoio popular para que as pessoas entendam contra o que nós lutamos, né? O senhor, a sua rede social, deputado? Sim. No Facebook é Daniel Silveira, também no Instagram daniel.l.silveira e no Twitter é @DanielPemerge. Pronto, você está vendo aí já no vídeo... Perdão, no Parler. No Parler também é a mesma @ do Twitter, @DanielPemerge. Deputado Daniel Silveira, muito obrigado, espero que o senhor volte mais vezes, é muito esclarecedor conversar com o senhor e prazeroso também. Conte sempre com Broncas da Cidade. Obrigado, deputado. Um forte abraço, fica com Deus. Valeu, deputado. E um grande abraço aí ao Rio de Janeiro, que continua lindo, né? E é uma terra maravilhosa. Muito obrigado. Eu sou carioca de nascença, viu, deputado? Opa, tamo junto, meu amigo. Um abraço. Tamo junto, meu irmão, não é assim? É assim que diz, né? Beleza. Meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, Daniel Silveira, Valeu, deputado. Um abraço. Outro deputado federal. Um abraço, meu irmão. Vou rapidamente no intervalo e volto. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Vai.